Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. E a liturgia de hoje, neste terceiro domingo da Páscoa, se encontra em São Lucas, capítulo 24, de 35 a 48. Então, o Evangelho vai dizer assim: naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Aqui é os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús também é você e eu. Os discípulos de Emaús são os discípulos de Jesus. Mas aqui, de fato, os discípulos de Emaús estavam caminhando, era o dia da ressurreição, era a Páscoa, eles estavam indo para Emaús, tristes, abatidos, porque o Mestre havia morrido em uma cruz. E tudo aquilo que passava de esperança pela cabeça deles havia caído por terra. Pois bem, Jesus caminhou com estes homens e foi lembrando, relembrando tudo aquilo que a Escritura diz e diz a respeito daquele homem que estava na cruz. Será que tudo aquilo que aconteceu não deveria acontecer e a palavra de Deus já não havia dito, já não havia revelado? Jesus foi passando de Abraão, Isaac, Jacó, enfim, foi explicando as passagens, aquelas que de fato falavam de Jesus. E chegando em Emaús, entrando na casa, Jesus pegou o pão, partiu o pão, e aqui é justamente esta passagem que eu acabei de ler. Os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Então, quando Jesus faz a oração, quando Jesus pega o pão, quando Jesus parte e a entrega, pronuncia as palavras e entrega, eles reconheceram Jesus aqui. Então, queridos amigos, irmãos e irmãs, primeira coisa, nós temos que aprender com Jesus justamente isso. Devemos caminhar com Jesus na nossa vida, com fé, com amor, com piedade, com profundidade. Caminhar com Jesus não é vamos lá Jesus, venha comigo, fica conosco, isso é bom. Mas fica comigo, Jesus, e aprender de Jesus. É igual uma receita. Se você pega a receita na mão, uma receita de bolo, você vai lá e lê a receita de bolo, uma bela receita de bolo, bolo de chocolate, e os ingredientes, né? Coloca isso, coloca aquilo, tanto disso, tanto daquilo. Veja, essa receita, se for simplesmente uma receita que está na sua mão, se você não coloca em prática, não vai servir para nada. O que nós temos que fazer e o que nós aprendemos aqui é justamente isso. É estar com Jesus, caminhar com Jesus durante a nossa vida e caminhando com Ele, aprender e aprendendo praticar. E praticando, de fato, nós vamos ver o resultado, né? Vamos ver o bolo, vamos ver o resultado. Se nós buscamos a graça, nós temos que plantar essa graça e deixar essa graça crescer. O amor de Deus crescer em nós consiste em fazer alguma coisa. Deixar acontecer, por acontecer, não é o caminho. Nós temos que fazer e deixar acontecer segundo os caminhos, o verdadeiro caminho. O caminho que é Jesus. O ensinamento que vem de Jesus, a palavra que é de Jesus. Eles reconheceram Jesus quando Jesus partiu o pão, mas antes de conhecer Jesus, os corações já estavam ardendo de amor, de sabedoria, de entendimento, de discernimento. Por quê? Porque eles estavam caminhando com Jesus, ouvindo Jesus, estavam atentos à palavra de Jesus. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e ele disse: a paz
E continua assim. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim, e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E, dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para eu comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Está vendo? Aqui Jesus mais uma vez, ele aparece e vai dizer aquilo que nós tanto precisamos: a paz. A paz esteja com você. Que neste dia você possa, querido irmão e irmã, abrir o seu coração para a paz de Jesus. A paz esteja com você. A paz do Senhor Jesus. Não é qualquer paz, é a paz de Jesus. Agora, vê se entende que sou eu. É por isso que Jesus vai mostrar a mão, vai mostrar o lado, vai mostrar o peito rasgado, vai mostrar as mãos. E ainda eles estavam com medo, eles estavam pensando que era um fantasma. E Jesus: olha, tem alguma coisa para comer? Fantasma não come. Tem alguma coisa para comer? Só para vocês verem que de fato sou eu mesmo. Porque se ele está comendo, veja, não é um fantasma, é um ser humano. Ali tem um corpo, de fato é o corpo de Jesus mesmo. É o corpo de Jesus glorioso. E aqui ele está dizendo mais uma vez, estava escrito sobre mim, era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Estava escrito. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Gente, é por isso que nós precisamos de entender, precisamos de deixar Jesus também abrir o nosso entendimento, abrir a nossa inteligência, justamente para que nós possamos entender a sua palavra, entender as Escrituras, entender o coração de Jesus. Como é que nós vamos ter um coração igual ao dele se nós não entendemos o coração dele? Aqui está o coração de Jesus. Precisamos de entender o que Jesus sente, o que Jesus pensa, como que ele se sente, como que ele pensa, como que ele chora, como que ele ri, como que ele faz. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. O Cristo sofrerá, assim está escrito. E no terceiro dia ressuscitará. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Então, aqui Jesus está dizendo para as testemunhas, mas que nós possamos também ser testemunhas pela fé da ressurreição de Jesus. Nós seremos testemunhas, que nós possamos ser testemunhas. E aqui o interessante e o bonito também é que se nós olharmos aqui para Pedro na primeira leitura, nós vamos ver algo muito bonito. Veja, naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaque, o Deus de nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos.
o que estava decidido a soltá-lo. Pilatos estava decidido a soltar Jesus. Mas vocês persistiram e vocês quiseram e forçaram a barra para matar Jesus. Vós rejeitastes o santo e o justo e o pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o amor. São Francisco vai dizer: o amor não é amado. São Francisco ele gritava: o amor não é amado, o amor não é amado. E o bonito que São Pedro vai dizer a mesma coisa: vós matastes o autor da vida. Vós matastes o amor, o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Por quê? Porque Jesus, quando ele morreu na cruz, de fato ele morreu. A sua humanidade morreu. E o Espírito ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância. Olha que, gente, olha que coisa mais fantástica o coração de Pedro neste momento. Pedro com o Espírito Santo é outro homem. Vós agistes com ignorância. Pela ignorância. Assim como vossos chefes também. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Aqui está a lindeza do texto. Portanto, vocês agiram, e quantos de nós estamos agindo pela ignorância? Que ignorância, meu Deus do céu! A ignorância do pecado. Portanto, nós sabemos, Deus, como sabe de tudo, sabe que muitas coisas, e você vive, e muitas pessoas vivem pela ignorância. Vivem porque, de fato, não sabe como viver, não sente o peso de maltratar Jesus na cruz. E aqui Jesus vai dizer, aqui Pedro vai dizer: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Se você se arrepender, gente, não existe pecado que Jesus não possa perdoar. Nem este pecado de colocá-lo na cruz, nem isso faz você ser uma pessoa condenada ao inferno, ser uma pessoa condenada por toda a eternidade. Não. O que de fato faz você ser condenado por toda a eternidade é o fato de você pecar contra o Espírito Santo. E o fato de pecar contra o Espírito Santo é a vontade de não querer se arrepender, de não fazer aquilo que Pedro está dizendo. Olha, nós sabemos, arrependei-vos, portanto, convertei-vos. Arrepender significa converter. Eu me arrependo. Não existe arrependimento e ficar no mesmo caminho errado. Eu me arrependo. Arrepende? Então, se converta. Arrepende? Então, se converta. Ou nós assumimos uma vida em Cristo, uma vida nova em Cristo, ou senão, não vai passar de mentira. Porque se nós arrependermos, se nós nos convertermos, converter é isso, é você sair desse caminho errado e entrar no caminho de Deus. Este caminho que é Ele, essa verdade que é Ele, essa vida que é Ele. Então, aí sim, nossos pecados serão perdoados. Se de fato a gente escutar e seguir aquilo que de fato a Igreja nos orienta a fazer. E aqui terminando, olhando para a segunda leitura
João capítulo 2, versículo de 1 a 5, vai dizer assim: Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, que é Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Ele é a vítima, é Ele que se entrega por nós. Antes eram cordeiros, eram passarinhos, eram bichos que eram oferecidos. Não. Agora, quem é o cordeiro é Jesus. Ele é a vítima. Agora, quem é a própria vítima pelo perdão dos nossos pecados é o próprio Jesus. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Que beleza esta passagem que grita aos nossos olhos: pecados do mundo inteiro. Tá vendo? Jesus, o fato de Jesus morrer na cruz, o fato de Jesus ser a vítima de expiação pelos pecados, ele é a vítima de expiação de todos os pecados do mundo inteiro, de todos os tempos. Mas como assim? Como que isso é possível? Explico fácil. Isso acontece porque nós não estamos falando de um homem, um simples homem. Nós estamos falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Estamos falando do próprio Deus. Então, não é o sangue de um homem santo, mas é o sangue de Deus que se derramou por cada um de nós, e justamente para que nós pudéssemos receber o perdão de todos os pecados. Para saber que conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Para saber o que conhecemos, que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso. É a palavra que está dizendo, é mentiroso. E a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Se você quiser, e aqui fechamos a homilia. Então, se você quiser, se eu quero, se nós quisermos que a palavra de Deus seja plena na nossa vida, então nós precisamos de entender isso. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Então, se nós queremos que o amor de Deus seja realizado na nossa vida, então nós temos que guardar no coração, guardar na mente, para poder colocar em ação. É olhar, é aprender e é viver. Este guardar significa aprender. Este guardar significa viver. Este guardar significa amar. Amar de coração aquilo que Jesus nos ensina, porque nos ensina o caminho do céu. Ele é o Senhor. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Nós não podemos perder esta graça. E essa graça é para a nossa salvação. A Páscoa é isso. A Páscoa é isso. É abrir, é estar aberto à salvação, a esta vítima de expiação que é o próprio Jesus Cristo. E assim, abraçando, aceitando, entendendo, guardando os teus mandamentos, o resultado é a salvação. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus.